Boa noite. Prosseguindo com a leitura de Desigualdades de Gênero, Raça e Etnia. Dos autores Ana Paula Comim de Carvalho, Christian Job Salaine, Débora Alembrant, Nádia Elisa Meineres, Nilson Weisheimer. Editora Intersaberes. Capítulo 1. Desigualdade e diferenciação social. Tópico 1.2. Mecanismos de manutenção das desigualdades sociais. Como as desigualdades sociais se mantêm? Mecanismos de manutenção das desigualdades sociais. Conforme Galiano, algumas normas que ordenam a distribuição dos bens socialmente relevantes consistem em leis e regras formais estabelecidas, como a legislação eleitoral, por exemplo. Mas há outras regras informais e bastante difusas e diluídas na sociedade, como a moda e as regras de etiqueta, os traquejos sociais, as normas de como se portar e de como se vestir socialmente, a moda e as regras de etiqueta, como se portar socialmente falando. Essas regras geralmente atendem aos interesses daqueles que as estabelecem. Contudo, essas regras não se transmitem naturalmente, tendo de ser aprendidas pelos novos membros da sociedade, por meio dos processos de socialização e de sociabilização, que contribuem para a perpetuação das diferentes formas de desigualdade social. A família e a escola são as instituições nas quais aprendemos as normas de nossa sociedade. Isso não quer dizer que não possam vir a ocorrer mudanças, já que nenhum elemento da estrutura social é imutável. As transformações acontecem porque a eficácia das sanções e da socialização e sociabilização varia entre os diferentes grupos sociais. Repetirei. As transformações sociais acontecem porque a eficácia das sanções e da socialização varia entre os diferentes grupos sociais no curso do tempo. Normalmente, por exemplo, as crises econômicas abrem janelas de oportunidades para mudanças sociais. Por exemplo, o Brasil atual vive uma crise econômica que dura desde o segundo trimestre de 2014. Para lá de 8 anos de crise econômica severa. Então, abre-se uma janela de oportunidades para discutirmos sobre as consequências nefastas da crise econômica prolongada que vivemos. Por exemplo, o mapa da fome voltou. Alô, 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 o mapa da fome voltou. Alô, alô, alô. 120 milhões de pessoas no Brasil vivem em estado de insegurança alimentar, sem condições alguma de fazerem planejamento alimentar. Almoçam sem saber se vão jantar. É o poema da decadência.